Eixo temático 4, assunto, termo de execução descentralizada, convênios, termo de referência e relatório de cumprimento de objeto na administração pública. Na administração pública, vários instrumentos e documentos são utilizados para formalizar, acompanhar e comprovar a execução de projetos e convênios. Termo de execução descentralizada é um instrumento jurídico utilizado na administração pública brasileira para formalizar a descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades da administração pública federal. Ele possibilita que um órgão ou entidade transfira a outro a responsabilidade pela execução de determinados programas, projetos, ações ou atividades, sem que ocorra transferência de recursos financeiros entre eles. Convênios. Os convênios são acordos firmados entre entes da administração pública, sejam eles da mesma esfera, federal, estadual ou municipal, ou de esferas diferentes, ou entre administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos. O objetivo é a realização de interesses comuns, como projetos ou ações que envolvam a cooperação técnica, científica, cultural ou financeira. A formalização do convênio inclui a definição clara dos objetivos, das responsabilidades de cada parte e dos recursos envolvidos. O termo de referência é um documento que detalha de maneira clara e objetiva os requisitos e especificações técnicas de um serviço, obra ou produto a ser contratado pela administração pública. Ele é essencial para o processo licitatório, pois define o objeto da contratação, justificativa, objetivos, metodologia, prazos, condições de execução, critérios de aceitação e demais informações relevantes. Um termo de referência bem elaborado garante que a contratação atenda às necessidades do órgão público e esteja em conformidade com a legislação. Relatório de cumprimento de objeto. É um documento que comprova a execução e conclusão das atividades previstas em um contrato, convênio ou termo de execução descentralizada. Ele deve detalhar como o objeto contratado foi realizado, avaliando se os objetivos e metas foram alcançados, conforme estabelecido no termo de referência ou no plano de trabalho. Este relatório é fundamental para a prestação de contas e para a transparência na administração pública, assegurando que os recursos foram utilizados de forma eficiente e eficaz. Esses documentos são cruciais para a boa governança e transparência na administração pública, assegurando que os recursos sejam aplicados de maneira adequada e que os objetivos dos projetos e convênios sejam atingidos conforme planejado. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre o assunto programação e descentralização orçamentária e financeira. A entrega de recursos financeiros a outro ente da federação ou a consórcio público para execução de ações de responsabilidade ou competência do ente delegante é o conceito de delegação. Em relação ao orçamento público, a execução orçamentária e a financeira ocorrem concomitantemente por estarem atreladas uma à outra. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo se não houver a disponibilidade orçamentária. Pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento. Entende-se como execução financeira a utilização de recursos financeiros visando atender à realização dos projetos e ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento. Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo. De acordo com a execução financeira, a liberação dos recursos financeiros relativos às despesas do exercício e as inscritas em restos a pagar do Poder Executivo será feita de acordo com o limite fixado em decreto, estabelecidos onde, na programação financeira e o cronograma de desembolso. Com o intuito de ajustar a entrada de receitas nos cofres públicos com a necessidade de pagamentos das despesas planejadas, a programação de desembolso deve ser realizada logo após a publicação da lei orçamentária. Em um cenário de dificuldades municipais na arrecadação de recursos, agravado pelo aumento das pressões sociais pelos serviços públicos e pela judicialização das políticas públicas, é correto afirmar que a programação deve ser flexível, possibilitando modificações de acordo com as prioridades e o comportamento da arrecadação municipal. Relativamente à programação e execução orçamentária e financeira, a primeira etapa da descentralização de recursos financeiros é denominada cota. Na lei orçamentária de um determinado município, as dotações são consignadas às suas secretarias municipais como unidades orçamentárias.
no início do mês de fevereiro do exercício financeiro vigente, uma das suas secretarias, para dar maior flexibilidade e dinamismo na execução de algumas ações do seu programa de trabalho, transferiu para uma unidade administrativa subordinada a competência de poder utilizar uma parcela dos créditos recebidos. Esse instrumento de descentralização de créditos utilizado pela Secretaria Municipal é denominado de provisão. A respeito da execução financeira e orçamentária, reserva-se o termo crédito para designar o aspecto orçamentário representando a dotação ou autorização de gasto ou sua descentralização. Um ente municipal recebeu recursos por meio de descentralização de créditos do orçamento da União para a realização de ações na área de educação básica. Para a execução de tais recursos, haverá sua inclusão na receita e na despesa do ente recebedor. Sobre a execução orçamentária e financeira, para que diferentes unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, faz-se necessária a movimentação de parte do orçamento, sendo obrigatória a manutenção das classificações institucional, funcional, programática e econômica. Essa movimentação orçamentária parcial se denomina descentralização de créditos orçamentários. Descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com transferências e transposições, pois não modificam a programação ou o valor de suas dotações orçamentárias e não alteram a unidade orçamentária detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais. Na etapa da execução da despesa pública, existe a fase em liquidação, que tem por objetivo efetuar o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador, não do empenho. Ao se iniciar o processo de execução da despesa orçamentária, tendo ciência da ocorrência do fato gerador, a conta crédito empenhado a liquidar deve ser debitada em contrapartida da conta crédito empenhado em liquidação, no montante correspondente à obrigação já existente no passivo. Quanto às descentralizações de crédito, não modificam o valor da programação ou de dotações orçamentárias. Bons estudos e até o próximo vídeo.